E aí, mulheres, úteros sagrados, mulheres que buscam profundamente esse conhecimento do sagrado. Sejam muito bem-vindas a esse momento especial de toda segunda-feira do Encontro das Mulheres Sagradas aqui pelo Instagram. Já solicitando neste momento que vocês recebam bênçãos de toda essa egrégora que cuida do feminino das mulheres, não só aqui do Brasil, mas do mundo todo. O tema da live de hoje, tô até aqui fora, vai ser bastante especial. Nós vamos trazer um pouco de informação daquela mulher que ainda se conecta com o homem indisponível para ela. Sejam os amantes, sejam os homens que têm outras namoradas, né? Sejam os homens que não querem compromisso. Tem coisa mais dolorosa que isso? Tá com alguém que não quer nada com você? Então, fecha os olhos. Já vai se conectando nessa canção, que é um mantra do sagrado feminino. Vou pedindo neste momento bênçãos para esta live, que eu possa trazer para vocês uma comunicação mais assertiva possível para que todas as informações cheguem ao seu coração, ao seu ouvido. Pedindo a bênção de todos esses úteros, eu estou aqui hoje com todas as ervas, que eu vou ensinar já desde hoje como fazer a preparação para a gente chegar na vaporização bem afinada. Então vai sentando, vai chegando, já vai compartilhando essa live para as outras amigas que precisam. Já vai sentindo, abrindo o seu coração. E a gente vai se conectando a esse divino, se conectando a este sagrado que toda segunda-feira nós temos. Que essa energia já está aberta aqui para todas nós. Essa é uma música, escutem. É uma música que se chama Sabemos Parir. E diz que o bebê tá na porta já. E é parte da terra que vai nascer. Olha que lindo. Então vamos nos preparando como se a gente estivesse nascendo hoje neste feminino, um pouquinho mais, né? Olha só, o que eu vou fazer com o meu aparador que tá caindo aqui. Vamos chegando e nos conectando a essa canção. E vai sentindo que não é uma simples live. Existe um encontro especial que te conecta a algo muito maior. Que traz de dentro de você uma comunicação com a sua própria alma, com o seu próprio espírito sagrado neste momento. Ainda mais numa lua minguante, né? Vai respirando fundo, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. E vai sentindo toda essa amorosidade das mulheres sagradas,
Por mais que você ache que isso não existe, né? Existe algo entre o céu e a terra que nós não temos controle. E toda vez que a gente se conecta nesse ancoramento do sagrado, isso a gente consegue sentir, né? No corpo, na alma, no coração, na nossa respiração que fica mais calma, nos nossos batimentos cardíacos, parece que o nosso coração fica mais amoroso. É só de eu entrar nessa live aqui de segunda-feira, já vem uma força diferente, né? A gente já vai pedindo também não só consciência, não só clareza para o dia de hoje, mas também que Deus nos nutra, né? De amor, de bênçãos e de paz, de tudo que a gente precisa, né? Para esta segunda-feira que estamos começando. E pra gente começar, eu tô com um desafio hoje que eu quero mostrar pra vocês, que é o meu celular que tá caindo. Vocês estão vendo, né? De tanta gente fazer live, de tanto gravar vídeo, ele tá molinho. Vê se agora ele para. Mas eu quero trazer nesta live aqui alguns aspectos do que eu vou conversar. Nós vamos falar sobre lua minguante, como isso interfere no nosso feminino, como isso interfere nas nossas emoções. Eu vou trazer todas essas ervas aqui, preparação para a gente se programar bem para entrar na quinta-feira na vaporização. Quem que vai participar da vaporização ou quem vai participar do escalda-pés, né? Quem vai participar da vaporização precisa estar no grupo do canal do Telegram, tá? E como é pelo Zoom, eu vou permitir a entrada das pessoas com senha e você precisa estar lá para poder receber esse link, que deve ser enviado também por e-mail. Se você não sabe que você está no e-mail cadastrado, checa na sua caixa de mensagem. Eu mandei um e-mail hoje no início da tarde falando desta live. Se não tiver na sua caixa de entrada, provavelmente deve estar lá no lixo eletrônico, no spam, nas promoções. Na hora que você vira o e-mail, confirma, responde com um oi, com um ok, porque daí o algoritmo vai entender que aquela mensagem tem relevância e vai continuar informando você, só que na caixa de mensagem, ok? Eu tô trocando o servidor para conseguir melhor atender todos os alunos e eles dão esse tipo de congestão assim no começo. Isso é uma questão tecnológica, mesmo o e-mail sendo pago, ele faz esse tipo de situação. Então, quem está cadastrada nos e-mails, que já fez alguma aula da Jornada das Sagradas por e-mail, vai receber o link do Zoom também por e-mail. Mas as pessoas só vão ser autorizadas a entrar por 10 minutinhos de espera. Passadas 8h10, eu já não libero ninguém mais para entrar. Por isso que eu estou fazendo essa live hoje, para explicar bastante qual é a intenção desta vaporização, né? Qual é a intenção da energia dessa vaporização? Quando as mulheres me trazem, estão respondendo os questionários que eu estou trazendo, muitas têm falado de homens indisponíveis nas relações, homens que não equilibram o dar e receber, né? São mulheres que se sentem carentes com os homens dentro de casa, homens pouco afetuosos, pouco presentes, pouco preocupados com elas, muita mulher com relação com homem casado. Isso não é uma questão de julgamento, você pode se relacionar com quem você quiser, mas se esse fosse um caminho que trouxesse certeza de felicidade, eu ia ser a primeira a incentivá-la, mas eu sei que é um caminho muito tortuoso, muito difícil, muito doloroso, né? Para todas as pessoas, e sistemicamente isso gera muitas consequências. Então eu vou explicar por que você se conecta a homens indisponíveis. Não necessariamente indisponível porque está casado, mas está indisponível na alma. O que acontece lá dentro da gente que faz com que isso fique assim desproporcional? Por que eu quero receber amor e eu recebo pouco amor? E depois eu vou trabalhar as questões das ervas. Eu trouxe aqui, ó, manjericão. Esse aqui eu planto em casa. Eu trouxe alecrim.
Essa aqui eu usei na aula da jornada Up Level, que foi sábado, no grupo de constelações. Eu usei ela fresca, tô esperando ela secar e depois eu faço os processos. Como ela já conectou com a energia, eu vou usar ela para queima. Tem aqui os meus cristais, né? As sagradas sabem, eu uso um quartzo rosa, que é a pedra do feminino, mas você pode ter os cristais assim na sua mão, você vai usar isso na preparação também da sua vaporização. Quem não tiver, não tem problema. Esses cristais aqui de cor escura, eles captam energia negativa. Vocês podem ver que eles estão separadinhos dos meus cristais rosa. Eles estão aqui, porque eles ficam até aqui fora, aqui em casa. Como eu trabalho energia muito aqui, atendo muita gente em casa, então eles ficam na parte externa, eles estão limpos, por isso que eu tô colocando a mão e tal, para poder captar essa energia de cura, né? Que veio de todos os alunos. Às vezes a gente chega em casa um pouco já apressado, nervoso, esses cristais limpam isso. Se você tiver um cristal preto, não coloca no seu coração, tá? Porque ele é um cristal que atrai energia pesada. Então, que ele atraia todas as suas dores neste momento, que tudo isso seja canalizado diretamente para esses cristais, porque mesmo eles não estando na sua mão, é só a gente colocar a intenção que ele faz a limpeza também desse campo que nós estamos hoje aqui via internet. É um espaço sagrado, é um espaço de limpeza, é um espaço de cura. Então esse é o papel dos cristais. E eu quero falar para vocês desse cristal. Essa é uma pedra, chama jaspe. Jaspe é uma pedra para as mulheres, principalmente, que tem dificuldade de aterrar, que fica na cabeça pensando o tempo todo. A cabeça não para de pensar. Aquela cabeça, né, com aquela energia masculina, você não consegue relaxar. A gente diz que as mulheres que estão muito no mental, elas precisam aterrar. Durante a Jornada das Sagradas, algumas lives, eu ensino meditação de aterramento. Mas você pode comprar uma pedrinha de jaspe também, para você estar sempre aterrado. Nós meditamos, nós vamos lá nas alturas, a gente usa a energia do 7º plano, que é a energia de cura de Deus. Mas eu preciso estar aterrada, eu preciso estar aqui, senão me dá muita dor de cabeça, entende? A gente vai abrindo demais os chakras e a intenção não é que isso sozinho se eleve, separando o pescoço do resto do corpo. Eu preciso estar com o meu corpo aterrado, porque somos carnais, somos seres daqui da terra, e abrindo a minha conexão com o ser superior, com o divino, com Deus, né? Então, e isso, as mulheres que pensam muito, que têm mente agitada, que tem o ritmo do pensamento acelerado, que isso é até uma síndrome, né? Eu tenho um pensamento acelerado. Na verdade, assim, na minha visão de consteladora, tem várias outras questões por trás, mas enquanto você não se trabalha profundamente em constelações, Mai, um beijo, meu amor. Você tá onde? Me fala onde você tá. Essa menina deve estar voando no mundo, né, Mai? Enquanto isso, a gente usa essa pedrinha para aterrar. Aterrar. Vamos sentir a terra. Já que você tá aí agora, vamos fazer um exercício? Se a sua cabeça está preocupada, está pensando, está fazendo um monte de coisa. A Mai tá lá nos Estados Unidos, Mai? Onde você tá? Me fala. Sente, não a cabeça agora, mas sente seu corpo. Ó, vou dar uma ré aqui para você me ver. Você vai sentir daqui para baixo, como se tivesse uma força te empurrando para baixo. Quando você sente essa força te empurrando para baixo, você sente a sola dos seus pés no chão. Inspira e expira para baixo. Pronto, aterrou. É só isso. Você vai perceber que quando você aterra, o seu sentir fica voltado para o seu corpo, não fica para a mente maluca. Eu já tô aterrada, aqui eu tô enraizada, minha energia tá ancorada, pode vir qualquer coisa aqui que nada me leva. Tô aterrada, ancorada. Isso traz força pra gente, né? A abertura da nossa cabeça traz iluminação, traz intuição, traz percepções.
Mas se eu não tô aterrada, eu vivo no mundo da lua. Eu preciso estar aterrada no aqui e agora. E captando toda essa força da Mãe Terra para eu agir no dia a dia. Percebe? É isso que a gente trabalha. E as mulheres precisam desse aterramento, porque senão não param de pensar. E pensa, não resolve nada. Ok? Então, as ervas, eu vou falar hoje das ervas, das 3 ervas, das 4 ervas que eu sugeri para fazer a vaporização, ok? São 4 ervas. E ensinar para vocês alguns processos que são bem importantes. Esses dias, gente, teve uma discussão. Todo mundo sabe que eu sou jornalista atuante, né? Eu trabalho numa rede de televisão aqui de Mato Grosso do Sul, uma das profissionais mais antigas daqui, que ainda está atuando. Já tenho 23 anos de profissão. Fiz mestrado, tive cargos de chefia. Quem sabe a minha história, por que eu tô no feminino, sabe de tudo isso. E eu sempre priorizei muito a informação e a ética da informação, né? E quando eu comecei a entrar no caminho da espiritualidade e me tornei terapeuta, de tanto buscar a espiritualidade para mim, buscar a espiritualidade não é oração, a espiritualidade é você se conhecer e entender o que Deus quer de você. Deus não quer a gente ferida. Eu falava para Deus, eu tenho certeza que o Senhor não quer que eu seja traída. Na época que eu era muito traída, eu descobri todas as traições, né? Mas o que o Senhor quer me mostrar com isso? Como que eu posso, né? Uma mulher que tem um alto cargo executivo, na época eu era executiva do jornalismo, pode passar por tanta provação, vergonha, vexação desse jeito. E Deus me mostrava que o que eu tinha de problema é que eu estava desconectada do feminino. E tudo isso que eu tô fazendo aqui, gente, tem gente que pode falar que é charlatanismo, né? Tem gente que fala que constelação são técnicas, teta healing, tira o maior sarro disso, porque são técnicas que não têm comprovação científica, que a academia ainda não estudou. E aí a gente volta por aquela briga, né, da ciência com a espiritualidade. Constelação, existem várias teses de doutorado de grandes consteladores brasileiros e também de fora do Brasil, que são pesquisas que estão na academia. Eu me basei muito na ciência do início da vida, que é uma psiquiatra junguiana que estuda há 20 anos os processos de nascimento, como o masculino e o feminino interferem no nascimento de uma criança, como o pai e a mãe interferem, como a menina pode se conectar ao feminino da mãe, como o menino se conecta ao masculino do pai, porque isso é uma ciência que ainda não virou ciência, podem chamar de pseudociência. Mas para que eu estou dizendo tudo isso? Que todo esse processo de reconhecimento na área profissional não bastava em termos de plenitude da alma. Por quê? Porque o feminino e todos os conteúdos que eu trago aqui são para mostrar que a gente precisa, a mulher precisa dessa magia, porque isso faz parte da nossa psique feminina. Isso não é bruxaria, gente. Isso faz parte da gente. A mulher, quando acende fogueira, que eu faço isso nas luas cheias e também nos processos da Jornada das Sagradas na lua minguante, não é um ritual em memória bruxa, nada disso. Existe um fundamento que talvez não seja amplamente explicado pela ciência, mas ele é explicado pelas técnicas espirituais, pela física quântica, que alguns físicos dizem que tem uma interpretação errada. De qualquer forma, se você está aqui, é porque isso faz sentido para você, né? E se isso fez sentido para mim, é por isso que eu estou aqui falando. É só por conta disso, né? Eu estudo muito essa área, assim como eu estudo muito, né, todos os conhecimentos que eu trabalho como jornalista, porque eu quero passar a informação mais exata possível. Eu tenho um comprometimento com a informação. Isso vem da minha área de jornalista. Mas se as pessoas atacam que isso não existe, que isso, eu falo da minha própria transformação e para mim é isso que basta, né? É isso que é importante. Então, o meu compromisso é levar essas informações para vocês, para que isso também traga leveza para o seu coração, né? Porque eu sei que a gente está em sofrimento.
E nosso comprometimento de mulher é para que tenhamos filhos mais saudáveis. Se você não conseguiu resgatar seu feminino quando seus filhos eram pequenos, o seu trabalho não está perdido. Uma mulher curada, com filhos adultos, isso reverbera na saúde emocional dos filhos. E se você está aqui, é porque a sua mãe não teve tanta saúde emocional. Não é que sua mãe era doente. A minha mãe nunca foi doente, uma mulher muito forte, trabalhadora, mas tinha crenças baseadas em extrema escassez, e baseada em extremo autoritarismo, baseado em puritanismos. E isso faz com que aquele ser divino que está ali dentro da barriga da mamãe, que tem um monte de dor de solidão, que tem várias dores de abandono, todas as nossas mães e avós sentem isso. Memórias de desvalor pela figura masculina. Você cresceu no meio de tudo isso. E agora eu já começo a entrar no tema dessa live de hoje. Por que você se engancha? Essa é a palavra. Você acha que você ama. Você acha que você ama. Você se engancha com um homem que não está disponível para você. Vamos primeiro definir o que é homem não disponível. Igual a gente faz na academia, né? De ciência, que está estudando. Defina isso. Vou usar toda a técnica do mestrado para falar isso com vocês. Já que estão dizendo que a gente faz bruxaria, não faz ciência. O que é um homem indisponível? Pode ser um homem casado e você está interessada nele. Pode ser um homem que tem todas as características que você espera, mas internamente ele não se abre para o amor. Internamente ele só quer dar uma beliscada, ou é aquele fechado, ou aquele homem sisudo, né? Ou é aquele homem depressivo. Um homem depressivo pode também estar indisponível para o amor. E por que você se engancha com esse homem? Se você se engancha com um homem depressivo, vou começar por isso, você tem um perfil de salvadora. Você provavelmente fez um pacto, um contrato com a sua mãe lá dentro da barriga dela, quando você ainda estava sendo gestada, de que você não precisava ser amada, você não precisava ser cuidada. Porque você via o sofrimento da sua mãe durante a gestação dela, você via que sua mãe era uma mulher triste, você via que a sua mãe estava preocupada, que não ia dar conta de estar casada, né? de ter mais filhos. A sua mãe, você sentiu dentro da barriga da sua mãe que você ia ser um peso, uma preocupação, então você inconscientemente diz assim: mamãe, não precisa cuidar de mim, eu já nasci pronta, né? Eu cuido de você. Então é um filho que está sendo gestado já inconscientemente para salvar os pais. É uma criança que não vai olhar para a vida dela, é um feminino que não vai olhar para o ninho que ela precisa construir, porque nós temos um comprometimento de termos nascido mulher. Por que você nasceu mulher? Para parir. Gente, não vem falar que isso é machismo, mas nós nascemos, sim, para nos relacionarmos e criarmos um outro ninho, ou para parir grandes projetos. Tem mulheres que não engravidam, mas criam grandes projetos. Então sempre a mulher está conectada a essa força de criar e gestar algo, e dar ao mundo algo, entende? Isso não é machismo, isso é a nossa biologia, é a simbologia do feminino. Nós estamos aqui para criar algo, gestar algo e dar vida a algo que seja a filhos, ok? Então, quando você está conectada nessa energia de salvar a sua mãe, às vezes você está o tempo todo preocupada em agradar a mãe, ou em esperar a aprovação da mãe, ou em esperar a liberação da mãe. Aí você vai arrumar um parceiro, muitas vezes, muito infantil, porque ele também está preso na família dele. Ele não descobriu o poder de macho dele, né? Ele está lá conectado no filhinho da mamãe, está salvando a mãe dele. Enquanto você salva a sua mãe e seu pai, esse menino está salvando a mãe dele. Isso é batata. E muitas vezes o homem entra em depressão por conta disso. É muito comum. Homens que chegam para fazer constelação comigo com depressão,
eles trazem essa instinto de querer salvar a mãe. Ele não percebe que ele é um homem, que ele veio no mundo para prover. A mulher veio para criar e gestar. E o homem veio para prover. Enquanto eu estou gestando por 9 meses, o homem está provendo a segurança. É claro que é muito pesado para eles só proverem e para nós só gestarmos. Hoje isso é compactuado, junto, fechando, em casamento junto, né? Mas temos essa consciência de que os dois podem fazer isso junto. Mas a mulher ainda biologicamente é quem gesta, é quem nutre, porque ela tá com leite materno, o bebê fica até os 3 anos no pé dela, porque ele precisa adquirir independência cognitiva, então até os 3 anos a criança não tem memória, precisa da mãe. E aí é uma explicação que nós gestamos, que nós criamos, que nós nutrimos. E os homens provêm, ok? Então se você tá com um meninão aí, filhinho da mamãe, pode ser barbado, pode ser de 50 anos, ele tá indisponível, porque ele ainda tá salvando a mãe dele. Um outro perfil muito comum de você ter parceiros indisponíveis, você tem uma carência muito profunda, uma dor, uma necessidade de sexo muito forte, uma necessidade de ser amada, uma necessidade de estar acompanhada, uma necessidade de ter um homem a qualquer preço, né? Essa carência, existem várias lacunas na sua infância que podem ter dado origem a essa interrupção de amor. Esse amor que não foi preenchido dentro da sua alma. Então você pega qualquer parceiro. O primeiro que apareceu e você vem com uma energia de escassez em cima dele. Você fala assim, pelo amor de Deus, venha, fique comigo. O cara fala um oi pra você, você já tá pensando que ele quer casar com você. Isso é carência. Aí você acha que intuitivamente ou que você sentiu um amor profundo. Não, gente, a gente ama aquilo que a gente tem dentro da gente ou que a gente não tem. Entende? Então, às vezes você projetou esse amor pela carência que você tem. Isso é muito comum. Muito comum. Como que eu preencho essa carência? Me conectando à minha ancestralidade e à minha mãe. Mulheres que têm dificuldade de relacionamento estão muito afastadas internamente da mãe. Você não precisa ficar grudada na sua mãe. É uma percepção de que a sua vida veio daquela mulher e o seu feminino veio das suas ancestrais. É essa conexão que a gente precisa. Uma outra questão dos homens estarem indisponíveis. Às vezes, você se prendeu no seu primeiro namorado, no seu segundo namorado. Às vezes, no olhar sistêmico, nós estamos presas. Então, Karina, vou te explicar. Às vezes, nós estamos presas aos ex-relacionamentos dos nossos pais. Como assim, Ellen? O que é isso? Dentro do olhar sistêmico não existe casamento de papel, existe conexão de alma e conexão física, energética através da relação sexual. Se seu pai ou sua mãe tiveram um grande amor no passado, antes do casamento da sua mãe e do seu pai, e esse casamento foi interrompido, esse relacionamento foi interrompido por uma questão de família, por um padrão familiar, por uma ordem familiar, por uma obrigação ou por uma não aceitação deste parceiro, a alma deste que foi dito como não aproveitável, não aprovado, ela se sente totalmente excluída. E os filhos desta mulher e deste homem, com uma próxima relação, por conta da exclusão que houve lá atrás, se conectam a esse parceiro. Então, por exemplo, eu tinha uma sensação que eu era sempre excluída, que eu não era boa o suficiente, que eu não era digna o suficiente de ter um parceiro legal, né? Lá atrás, isso. Por quê? Porque eu estava conectada dentro da minha família a ex-parceiros lá das histórias da minha mãe e do meu pai. Como que a gente descobre isso? Só numa constelação familiar ou dentro dos processos das jornadas que a gente trabalha isso. Se você está casado energeticamente com algum excluído. Isso é muito comum, né? Então, quando eu me sinto fechada, pode saber que eu estou conectada em alguma coisa.
muito comum também você ter se interessado por um homem, mas você está casada energeticamente com a sua mãe ou com seu pai. O que é isso, Ellen? Não é que eu tô casada de papel passado, mas eu ainda preciso nutrir a minha mãe. Porque se eu sair de casa, minha mãe vai passar necessidade. Se eu sair de casa, minha mãe vai ficar sozinha. Se eu sair de casa, minha mãe vai sofrer. Isso faz com que o filho esteja emaranhado energeticamente com o pai e com a mãe. Então ele vai arrumar só parceiros, porque o nosso subconsciente quer sempre nos proteger, para não desafiar você com a sua mãe nem com seu pai. Você acha que seu subconsciente vai tirar você dessa dinâmica? Que você precisa de verdade salvar seu pai e sua mãe? Não, ele vai ser fiel a você. Quando você entende dentro de um processo de constelação que você honrar pai e mãe não significa querer salvá-los, quando você se libera disso, não só entende aqui, tem um alívio, uma liberação aqui. Eu me abro para a vida. É só assim. Aí o parceiro chega. Muitas vezes, se você também foi casada ou terminou uma relação do seu primeiro namorado, segundo namorado, seu primeiro marido, de uma forma sem integração. A gente separa, há muita dor, mas não é, e também não é perdão, é reconciliar. Reconciliar e aceitar tudo que foi, tudo do jeito que foi. Se eu não consigo fazer essa reconciliação com meus ex-parceiros, integrá-los ao meu coração, reconhecer que cada um teve uma ordem, cada um teve uma importância, eu me sinto também indisponível para o amor. E o que vai acontecer? Eu vou atrair uma outra pessoa que também está indisponível para o amor. Então, toda vez que você achar um problema do lado de fora da sua vida, significa que o problema está dentro de você. Essa é a máxima. Todas as situações externas desafiadoras estão dizendo respeito de você. Dizem respeito a você, ao que tem no seu inconsciente. Nosso inconsciente não nos trai, ele é fiel. Ele vai trazer exatamente para a nossa vida o que nós pensamos, o que nós acreditamos, inconscientemente ou conscientemente. Percebe? Então aproveite que nós estamos nessa lua minguante, vai ter uma vaporização e já peça, para que seu útero se conecte em você, você se conecte ao seu útero, que ele que sente tudo, não é a sua mente. É seu corpo conectado à sua energia feminina que está lá no útero. Aproveite esse momento da vaporização e vai pedindo de forma mais elevada, de forma mais amorosa, que você esteja cada dia mais liberada energeticamente para um homem que seja um adulto sábio, saudável, monogâmico. É aquilo que eu falo, quando a gente vai cocriar a alma gêmea, não adianta pedir só um homem, tem que pedir um homem sábio, livre, disponível para o amor. Entende? E entenda que se você pedir um adulto, se você pedir um parceiro, você pode ir embora da sua cidade com ele. Você realmente está pronta para isso? Uma vez eu atendi uma coach, que eu conto sempre essa história dela. Ela queria um namorado, mas ela tinha uma casa, ela morava em Ponta Porã, que é aqui no interior de Mato Grosso do Sul, e ela tinha casa na casa da mãe dela, mas ela não morava na casa lá que ela tinha, ela morava mais na casa da mãe dela. E eu perguntava, mas por quê? Você vai lá em Ponta Porã, trabalha um pouquinho e já volta pra cá pra ficar na casa da sua mãe. Porque eu não posso deixar minha mãe e meu pai sozinhos. Essa era a questão de não deixar o pai e a mãe sozinhos, de ter que fazer serviço para a mãe, levar a mãe em tal lugar, levar o pai em tal lugar, ajudar os pais nisso. Essa arrogância de achar que você tem que prestar todos os serviços para sua mãe porque ela não dá conta de ser grande, que te faz ser indisponível para o amor. Gente, quando eu tô tentando ajudar minha mãe, na verdade eu tô implorando por amor. Houve amor interrompido dessa mãe com essa filha. Em algum momento você precisa ganhar esse amor.
Sabe por que que o amor de mãe não precisa dos seus atos de serviço, dos seus favores? Não precisa disso, você pode fazer por amor, mas o seu compromisso é olhar para a sua vida. Sua mãe te deu a vida para que você cuide da sua vida, não cuide da vida dela. Eu não estou falando de pais doentes, tá? Pais doentes é uma outra situação, uma outra live só para explicar isso. Mas quando eu não estou disponível para minha vida, estou olhando para a mãe, eu estou olhando para minha morte. Por quê? Porque eu estou voltando lá para o meu início da vida, para o meu útero. Como que eu dou um exemplo? É difícil, eu vou falar isso de uma forma rápida, para senão eu vou ter que explicar por 2 horas. Todo bandido que vai para a cadeia, a mãe dele o abandona, mesmo bandido na cadeia. Quando eu era repórter inicial, a coisa que mais me chamava a atenção, acho que é por isso que eu me transformei em terapeuta consteladora, porque eu vi a maior sombra do ser humano já, em todos os níveis, em termos de relacionamento, né? E às vezes tinha uns bandidos, gente, com uns históricos muito pesados, mas a mãe estava lá, domingo, dia de visita, na porta do presídio, passando pela fila de espera até entrar, porque elas chegavam de madrugada, com comida, com presentinho para o filho. Depois passavam pela revista, entravam naquela penitenciária com mau cheiro, com um lugar esquisito. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar, mas é um lugar estranho. Mas mãe faz isso. Mãe ama incondicionalmente. Mãe é quase Deus, gente. Ama de qualquer jeito. Sua mãe vai te amar se você for morar no Japão ou se você estiver morando perto da casa dela. Mãe, é uma conexão total. Você não precisa fazer movimentos para provar à sua mãe o seu amor. Porque, na verdade, o entendimento que eu tenho é que toda vez que a gente está provando o amor para a mãe, nós estamos querendo receber mais. O que é provar o amor para a mãe? Nossa, mãe, sou tão grata à minha vida que eu estou dando isso aqui de presente, estou fazendo isso de presente. Por mais que eu tente retribuir o que minha mãe fez para mim, de me dar a vida, é impossível um filho retribuir. Sabe como que o filho retribui o amor que ele recebeu e os cuidados que ele recebeu da mãe? Vivendo a vida dele. A sua mãe vai ficar mais feliz com você se você estiver feliz do que se você estiver triste, doente, frustrada do lado dela. Não esqueça disso. Você pode ter certeza. Ellen, mas minha mãe faz chantagem. Eu estou dizendo que isso é um processo inconsciente. Às vezes a sua mãe tem uma criança ferida muito carente dentro dela. Mas é você se posicionando no lugar de filha e não de vó, porque daí você vai entrar no lugar da sua avó, que você e ela vão se tornar felizes. Porque às vezes a sua mãe não enxerga que ela está fazendo essa dinâmica com você. E você precisa saber falar não. E não tem problema nenhum. Quando eu comentei nos stories que eu tinha muita dificuldade com o meu aniversário, até uns anos atrás, né? Era uma data extremamente... Eu não sei, eu sentia uma coisa sombria no dia do meu aniversário, assim, né? Era muito ruim. Mas eu tinha muita memória de abandono, eu tinha muita memória de rejeição. Não fui rejeitada nem abandonada pela minha mãe, era memória, isso era uma coisa ancestral. Não é à toa que eu sou consteladora hoje, gente. Eu vivi na carne essas dores, eu senti na pele tudo isso que eu falo, né? Eu senti o lado mais escuro da minha alma. E foi a constelação e esses processos do feminino que me trouxeram luz e vitalidade, né? Não adiantava eu ser uma pessoa extremamente dedicada, inteligente, perspicaz e ali brotando dor. E eu nasci, eu acho, com tudo isso. Quando eu fiz uma constelação do momento da minha concepção, nós escolhemos os nossos pais. Mas em algum momento eu fiz um contrato com meu pai e com a minha mãe, não foi só com um, foi com os dois, e eu disse para eles, pode deixar que eu carrego todas as dores da nossa família. Então, desde muito pequena, eu passei por algumas situações que não eram de uma criança livre, era de uma criança que tinha um amor cego pelos pais, né? Situações que algumas pessoas podem entender que são artes, perigos, né? Mas não, eu passava por essas situações. E quando a gente constelou o momento da minha concepção, eu chego perto dos meus pais
E eu acho que eu olho para eles e falo, eu vou pegar os seus pesos e eu me afasto deles. Então, quando eu fiz esse afastamento no momento da minha concepção, isso uma constelação mostrou, né? Eu fiquei sem a força do pai e da mãe, sem essa honra ao pai e à mãe. Eu me senti maior que eles. Quando o filho se sente maior que o pai, não recebe a força da mãe e do pai, por mais que ame muito. E eu fazia isso por amor cego a eles, mas carreguei as dores todas deles, né? Quando a gente faz isso, a gente se enfraquece. Então você não tem felicidade por estar vivo. Você está carregando peso. Então eu carreguei pesos de situações mal resolvidas da família do meu pai, todas as situações possíveis de dívida. Quem escuta meu depoimento na história, na Jornada das Sagradas, quem já escutou, é essa a explicação. Porque eu me conectei aos meus pais de uma forma cega, querendo salvá-los. E não só eles, queria salvar toda a ancestralidade, que é o que eu estou fazendo, né? Toda vez que eu me trabalho, eu libero 6 aqui para trás, né? E esse é o chamado. É por este chamado que eu estou aqui. Porque quando eu estou me trabalhando, eu estou realmente liberando meus ancestrais. E às vezes você está carregando dores aí no seu feminino que você não sabe por quê. Você não sabe por quê. Quando eu tinha 3 anos de idade, gente, todo mundo achava que era arte, né? Mas eu me coloquei numa situação de risco, de morte, várias vezes. Várias vezes. Eu era muito pequenininha, eu saí de casa com uma amiga e falei assim, na frente de casa a gente estava brincando, vamos seguir a fulana disse que vai no açougue, era uma vizinha mais velha que a gente tinha. E eu saí a pé, sozinha, atrás dessa vizinha, numa avenida grande aqui de Campo Grande, na época não era asfaltada, Avenida Ernesto Geisel, e eu me perdi aos 3 anos. Uma criança, uma menina, que não tem essa ânsia de salvar os pais, ela não faz isso, porque ela se sente menor e dependente dos pais. Mas eu já tinha esse espírito grande, né, de achar que eu era grande. Então lá de pequenininha eu fiz isso. Tempos depois eu sofri queimaduras graves na perna. São várias situações que eu sempre me colocava em risco. E quem me conhece sabe que eu tive isso até pouco tempo atrás. Me colocava em risco. Achava que era uma aventura, mas não. Eu me colocava em risco mesmo, em situações de perigo, né? Por isso que eu fui jornalista. E era jornalista de porta de cadeia, não tinha medo nenhum. Eu lembro grávida do Lucas, eu estava grávida de uns 4 meses, mais ou menos. E depois eu tive que fazer processo de perdão com ele e tudo mais. Teve uma grande perseguição policial, né? E eles estavam atrás de sequestradores de um piloto de avião. Eu estava de plantão. Se eu fosse uma pessoa que honrasse a minha vida, eu ia chegar para minha chefia e dizer assim, olha, você me desculpa, eu não vou fazer uma perseguição policial grávida, você me desculpe, né? Mas na época, como eu não tinha essa força, né, esse sentimento de filiação, esse sentimento de ser protegida, de se amar profundamente, eu disse, eu fui. Eu fui, Lucas dentro da barriga, passei um susto danado, foi super traumática a situação, ninguém se machucou, mas eram cenas de violência que eu não precisava ter assistido. Tinha outros repórteres de plantão, eu podia ter me protegido, e que se dane se me mandasse embora, mas eu não consegui falar não, eu não consegui resguardar a minha própria vida, nem a do meu neném, né? E teve uma outra situação, sempre com o Lucas, coitado do Lucas, porque eu já estava no início de carreira, né? Eu estava amamentando o Lucas, foram 2 situações difíceis, e teve mais uma perseguição policial, e eu amamentando, era uma situação de tráfico de drogas, naquela época os plantões, assim, enquanto a polícia não prendia o bandido, o repórter não era liberado, né? Isso lá atrás, gente, o Lucas tem 20 anos, então vocês imaginam, tava amamentando, bebezinho, e quando eu saí pra rua, eu tinha dado mamar numa hora do almoço,
Ia dar o outro mamar às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde eu fui atrás da perseguição dos bandidos envolvidos em tráfico de drogas, uma grande operação de polícia. Meu peito começou a vazar inteiro, o delegado ligou pro meu chefe e falou assim, olha, libera essa menina, ela tá amamentando, pelo amor de Deus. Chefe que eu amo hoje, né? E ele me liberou, mas já era 8h30 da noite. Eu cheguei em casa, o peito explodindo, doendo de dor, né? Todo empedrado, o bebê chorando, enfim. Teve uma outra situação no carnaval. Lucas nasceu em agosto, carnaval, fevereiro do ano seguinte. Bebê sentia falta do cheiro da mãe de madrugada, né? E eu cobrindo carnaval, gente. Não sabia falar não. Por isso que eu digo, não é uma coisa simples, foram anos se trabalhando, e se eu não tivesse cuidado disso, reparado essas feridas em mim, e também me dado a oportunidade para me redimir diante do meu filho, que eu tive que fazer esse processo, esses traumas seriam carregados mais para frente. Percebe como isso é sério? Isso é muito grave, né? Mas eu começo a falar e vai vindo as memórias resumidamente. Quando a gente se ama de verdade, é porque a gente recebeu e está conectado no amor da mãe que nutriu, no amor do pai que protegeu. É isso. Então, se você não se sente nutrida pela sua mãe, nem protegida pelo seu pai, você vai encontrar parceiros e situações desafiadoras para que você olhe para essa desproteção, olhe para esse desamor. E a gente precisa começar a tirar tijolinho por tijolinho. A vaporização do útero é a primeira conexão de amor com você mesma. Muitas vezes você deixa um parceiro entrar em você sem um mínimo de respeito, sem um mínimo de consideração, entrar sexualmente, sem um mínimo de cuidado, porque você acha que se ele entrar de qualquer jeito, mas ele está entrando, pelo menos tem alguém. Isso é um desvalor, gente. Isso é deusa, é sagrado, o seu corpo tem que ser contemplado, tem que ser apreciado, com delicadeza. E é isso que eu vou ensinar na vaporização. Se você não está nesse nível, mas se você já teve relações que foram assim, se você tem uma desconexão com o seu corpo, se você está mais na sua mente, a orientação é fazer a vaporização. Então, eu trouxe aqui, nós vamos usar alecrim. Para quem nunca fez vaporização, pode usar alecrim ou camomila, tá? A camomila não tem erro, o alecrim pode te acelerar um pouquinho. Então, o alecrim é para quem tá muito morrendo, para quem tá muito com fragilidade, para quem tá muito cansada. Faz um alecrim para dar um up, tá? A camomila, se você tiver muito acelerado, para quem nunca fez a vaporização, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar num pote de vidro. Eu trouxe um pote aqui, esse é o meu pote do óleo, do meu óleo de coco, mas eu posso usar ele para fazer a vaporização também. Eu coloco água quente aqui, tampo, faço a meditação que eu vou ensinar lá na hora e coloco as ervas aqui e faço o vapor subir pela minha vagina. Se eu não tiver um pote de vidro, pode ser um pote de barro, mas não use alumínio, não use plástico, não use inox, ok? Sempre vidro ou barro, é o que a gente pode usar. Quem tiver terminado um relacionamento recentemente, ou quem acha que tem energia sexual do ex-parceiro, você vai usar um raminho assim, dá. Isso aqui é manjericão. Ah, Ellen, eu não tenho fresco. Compra no saquinho do supermercado, manjericão desidratado, não tem problema, a gente não precisa complicar, facilita. Eu tenho aqui em casa tudo isso plantado. Essa aqui é gerânio. Se você tem em casa, você pode usar gerânio. Já coloquei essa aqui para secar, porque eu usei no atendimento sábado da turma Up Level, mas eu vou usar um pedacinho de gerânio, que é a flor do feminino, a folha do feminino. Ela tem um cheiro maravilhoso. Quero só mostrar para vocês. Além do manjericão, do alecrim, tem mais umas coisas. Quer trabalhar seu feminino? Gente, é isso aqui, ó, é um vaso e uma mudinha. Eu tenho isso aqui no quintal de casa. Isso aqui faz com que você aterre sem fazer meditação e você recebe energia da planta e coloca a sua energia ruim nas plantas. Olha que lindo esse manjericão. Agora, deixa eu mostrar para vocês.
Quero um vaso pendurado. Esse aqui, ó, é o meu hortelã. Olha o tamanho que tá, gente. Pendura na varanda, mora em apartamento. Pendura na varanda. Hortelã não gosta muito de sol. Sol, um sol meio indireto. Água todo dia, conversa, conexão. Se você se conecta com as suas plantas, você tem habilidade intuitiva de se conectar com qualquer pessoa, com qualquer coisa. Tá treinando a sua intuição, né? A camomila que eu já falei. E para quem já faz vaporização, vocês veem que eu compro tudo de saquinho, né? Essa aqui é a artemisia, para quem já fez vaporização. Essa erva, ela nos conecta às profundezas da nossa sombra. Por isso que a gente faz uma vaporização de artemisia. Quem já está no processo de limpeza, quem já fez na jornada das sagradas a vaporização, quem já se conectou, porque vai ativar memórias, tá? Ah, eu tô com medo. Não faz. Eu falo para as meninas, ouçam o seu corpo. Eu tenho tranquilidade de fazer uma vaporização de artemisia guiada em vocês, mas é você que tem que saber se já pode ou não, ok? O tanto que você se trabalhou. Quero só falar uma coisa. A questão das ervas, gente, para vaporização, compre em saquinhos assim, ó, embalado, que passou por uma fabricação, que tem um registro, que tem lote. Por quê? Eu vou contar para vocês como isso é perigoso. Eu fiz essa erva aqui, tá vendo? Ela tá toda embolorada. Estão vendo? Tudo bem que tá com óleo. Quando eu faço na Jornada das Sagradas, eu preparo vários potes, porque eu coo esse óleo e acabo dando nos atendimentos. Algumas eu vendo também. Hoje em dia eu vendo um potinho assim de óleo das Sagradas, é R$50, só para pagar o custo mesmo, que eu faço isso com todo o coração. O que acontece? Por que embolorou? Porque eu não fechei direito. E eu terminei esse remédio, não tem 20 dias, gente. Nós não estamos num período de chuva, mas já embolorou. Porque eu usei ervas frescas e ervas secas. E eu usei essas ervas com óleo de coco, mas o pedacinho que ficou fora de óleo de coco já embolorou. Ó, eu vou ter que jogar tudo fora. Então, às vezes, se você não compra uma erva, ou se você deixou esse saco lá jogado milhões de anos dentro do seu armário, joga fora e compra outro. Não dá para botar dentro do útero uma erva dessa. Por isso que eu falo, eu tenho sempre erva fresca em casa, não ponho veneno, não ponho nada, eu ponho só amor e ainda coleto, eu planto a lua nessas ervas aqui que eu não consumo, ok? Por exemplo, alecrim eu consumo, então eu não planto lua nelas. É uma coisa minha. Quem quiser plantar, não tem problema. Mas, por exemplo, essa daqui, que é a erva de gerânio, que a gente não consome, eu planto a lua nela, ok? O que mais que eu vou falar para vocês? Dúvidas? Não vou tirar a carta hoje, porque a carta eu vou tirar na quinta-feira, durante a vaporização, tá? Recapitulando, para você ter acesso à vaporização no dia 2, meu aniversário é quarta-feira. E eu resolvi dar esse presente para vocês em nome da alegria que eu sinto de fazer aniversário hoje, né? Para mim hoje, esse processo todo que eu faço com vocês transformou tanto a minha vida que para mim hoje aniversário é dia de comemorar, de celebrar a vida. E eu não tinha esse entendimento lá atrás. Por isso que eu faço questão. Um dia depois do meu aniversário é dia 1º, eu vou fazer 43 anos. No dia 2, eu vou festejar esse momento com vocês, dando o meu amor de vida, né? A minha gratidão à vida, com todo esse amor que eu sinto no coração, distribuindo esse conhecimento de vaporização com vocês. Mas é um trabalho muito sério, porque a gente entra, eu abro o campo de energia, vai ter uma energia, nós vamos manipular essa energia de cura. Então eu vou aguardar 10 minutos apenas. Quem não entrar até as 8 horas, 8h05 começa, ok? Então você tem, eu abro o Zoom às
às 7h55 da noite de horário de Brasília. Às 25 não entra mais ninguém. Para quê? Para a gente ter uma condução íntegra, uma condução perfeita para o seu processo, sem interrupção de áudio, sem interrupção de quem não está pronta. Se prepare. Essa coisa da mulher que não tem tempo significa uma mulher que não tem feminino. Já dou de lambuja para você isso. A mulher que não tem tempo, que não cuida de si, que não separa um tempo para si, que não se cuida, é uma mulher que não tem energia feminina. É uma mulher que está no masculino. Porque tempo é sinônimo de feminino. Em tudo que o feminino faz é necessário tempo. Uma planta precisa de tempo para crescer. A própria natureza é a expressão máxima do feminino. Os bebês precisam de tempo para nascer, tempo para serem formados, tempo para serem amamentados. Se você está na pressa, se você está atrasada, se você não tem tempo para ir para uma vaporização de 40 minutos numa quinta-feira gratuita, significa que você não tem olhos para você, para o seu feminino. Não tem como você ser amada como você quer. Me desculpa. Eu tenho que ser muito dura, eu sei, mas isso é verdade, né? Eu sempre dou um exemplo, gente, que eu vou pegar aqui para vocês. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Arte é a expressão de energia feminina dentro de nós. Os homens artistas significam que são homens que têm bastante ânima dentro deles, né? Que eu fiz uma postagem hoje. Isso aqui leva tempo para ser feito, é feito por uma mulher. Isso aqui foi feito por um artista homem, mas ele não fez isso de uma hora para outra. Teve um processo criativo, teve um processo emocional. Isso é energia feminina. Só as pessoas conectadas com a sua energia do coração, com a sua energia criativa, têm energia feminina. O bordar, o costurar, o pintar, o dançar, tudo isso são movimentos do feminino. Se eu não tenho tempo nem para mim, quiçá tempo para produzir algo assim, você não tem saco, você não tem paciência, porque você está com o seu ânimos mandando em você. É pura energia masculina. A mulher que não se conecta a essas magias, as ervas, as curas, a movimentar a energia da casa dela, é uma mulher que está no yang, uma mulher masculina. E você sofre com isso. É por isso que eu tô te falando isso com toda firmeza e dureza aqui, mas é que é para seu coração reverberar isso como um chamamento, como um convite amoroso para essa próxima quinta-feira. Convide quantas pessoas você quiser, serão 40 minutos no máximo, começando às 8 horas no horário de Brasília. Chequem os e-mails de vocês no spam, chequem o lixo, né? Ou as promoções. O meu e-mail que eu mandei hoje deve estar lá. E eu vou mandar na canal das Sagradas o link do Zoom e vou mandar também por e-mail. Só que no canal das Sagradas eu estou tirando várias dúvidas, explicando, mostrei alguns vídeos, mostrei algumas coisas por lá. Por isso que é importante entrar no canal das Sagradas para você ter acesso a essas informações, a esses detalhes, tá bom? Grande beijo para vocês, encontro vocês na quinta-feira e preparem as ervas, prepare esse momento. Deixa um potinho com água quente, tampado, antes ferve a água, limpa o pote, coloca lá dentro, separe sua erva, como eu orientei no canal das Sagradas, e venha para vaporização. Um beijo, uma noite de bênçãos. Quero saber se vocês têm dúvidas antes da gente encerrar, enquanto eu tomo essa água. Podem levar velas, tá? Não pode colocar óleo na água para vaporizar, óleo essencial, não pode. Grávidas não podem fazer, mulheres menstruadas não podem fazer. Se tiver uma borrinha no final, pode. Se você tiver vaginite, cândida, coceira extrema, não faça, tá? Tem que procurar médico, vai tratar com médico, que já tá num quadro bem crônico. Mas se você tiver isso de repetição,
As ervas estão todas no canal das Sagradas. Irene, tá tudo explicado lá e tá no e-mail também. Eu já falei tudo isso aqui. Estamos no final da live. Depois você olha lá, tá bom, amiga? Tá tudo no canal das Sagradas explicadinho quais ervas vão usar. Ou então assiste a live de novo que eu já expliquei. Que mais que eu vou falar? Tem que ler lá, Irene, porque tem tudo explicadinho, tá? Deixa eu ver o que mais. Que não pode. Mulheres com DIU. Nós vamos fazer por 10 minutinhos só. Se você usa DIU, não tem problema. Mas não pode ultrapassar esse tempo. Eu já acho um pouco mais arriscado, tá? O ideal é que a gente não use DIU. Eu já fiz várias postagens sobre isso, enfim. Mas cada uma é cada uma. Ninguém tem que mandar em nada, né? A gente é livre para fazer as escolhas. Ellen, posso fazer vaporização depois de ter tido relação sexual? Pode fazer. Posso fazer vaporização e depois ter relação sexual? Pode fazer. Posso fazer vaporização se eu tiver com gripe? Pode fazer. Se eu tiver com dor de cabeça? Pode fazer. Se eu tiver com cólica? Pode fazer. Menstruada, não. Mas cólica, daquela antes que vai descer, pode fazer. O que mais que as pessoas têm dúvidas da vaporização? Se você estiver dentro das restrições, tudo bem, Irene, não tem problema. Mas está tudo lá no Telegram. Se você estiver dentro das restrições, não deixe de participar. Faz o escalda-pés. Por quê? Eu quero dizer isso. Por que a gente precisa vaporizar? Vou explicar lá. O corpo da mulher tem frio nas extremidades. A gente precisa aquecer. O ideal é que a gente fosse aquecida pela energia yang do masculino, né? Mas como nós também estamos com homens muito presos a práticas pornográficas, eles não têm essa consciência, então a gente faz isso sozinho. Como que a gente aquece o nosso corpo? Aquece nosso rim, aquece nosso fígado e aquece nosso útero, que isso faz com que a circulação periférica desta parte do corpo para baixo, para a gente aterrar mais, fique mais ativada através da vaporização ou dos escalda-pés. As mulheres antigas que tinham essa grande sabedoria, né? E isso também vem da medicina chinesa. Nós precisamos colocar calor no nosso corpo. Então, o que vovó dizia de não andar com o pé descalço quando está menstruada é verdade, porque você precisa aquecer seu corpo, né? Quando você chegar na menopausa, você vai sofrer consequências disso. Se você está sempre aquecida, o seu útero está sempre umidificado, os seus ovários estão sempre latentes, producentes, e quando você chegar na menopausa, você não vai ter tantas fogaças, essas situações todas dos calorões, do desconforto, do ressecamento. Uma mulher que começa agora, na juventude, a fazer isso, tem uma menopausa muito mais saudável. Em vez de você se preocupar só com botox, faz vaporização. A mulherada cuida só do rosto, esquece de cuidar da pepeca. Pepeca não é só para usar pomada, pepeca não é só para usar, como é que diz? Remédios ginecológicos, e ir ao ginecologista uma vez por ano. Pra gente cuidar do nosso útero, gente, todo dia, conversar com ele. Mas isso precisa vir para a consciência. Enquanto você não aprende, vem para a vaporização, que eu vou ensinando vocês, tá bom? Um beijo, aguardo vocês na quinta-feira, então. Acessem os e-mails ou peguem no canal do Telegram o Zoom para esta vaporização, ok? Vamos pedir, então, o encerramento agora deste encontro das Sagradas, que tudo isso que foi falado, que foi mexido em você, seja sedimentado, seja acalmado neste momento, que você receba um alívio profundo da sua alma, de saber que você está no lugar certo, no caminho certo, fazendo o que é melhor para você. E que Deus nos envie bênçãos amorosas a nós e a todas as mulheres do nosso sistema. Grande beijo. Tome uma respiração profunda. Solta o pescoço. Fiquem com Deus. E a gente se vê na quinta. Esqueci um detalhe. Compartilhe esse vídeo, gente. Vai estar no YouTube também. No meu perfil tem todos os acessos.
Bobeira, entretenimento chega para todo mundo. Agora, informação e conhecimento não é todo mundo que multiplica. Aproveite e leve isso para outras mulheres. Pode fazer bem para você e para elas. Um beijo, fiquem com Deus.